Meu pai sabe de nós, sussurrou Tiago, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Miguel sentiu o mundo desabar quando leu as palavras cruéis, uma ameaça de deserdar Tiago se ele não abandonasse essa vida pecaminosa, imediatamente. Miguel, um professor de literatura de 28 anos, nascido em uma família liberal do Porto, sempre viu o amor como algo livre e sem amarras. Ele se mudou para Lisboa há 5 anos em busca de uma vida autêntica, longe das expectativas sufocantes de uma carreira corporativa que seus pais nunca impuseram. Tiago, por outro lado, era um engenheiro de 26 anos de uma família conservadora de Braga, onde a tradição católica ditava cada passo. Eles se conheceram em um café no Bairro Alto, durante uma discussão acalorada sobre poesia portuguesa. O que começou como um debate intelectual evoluiu para olhares roubados, toques acidentais e, finalmente, um beijo sob as luzes da cidade. Mas agora, aquela carta mudava tudo. Tiago tremia, explicando como seu pai, um empresário rígido, havia descoberto mensagens no celular durante uma visita surpresa. Ele disse que eu sou uma vergonha para a família. Que se eu não terminar isso, ele vai contar para todo mundo, inclusive para minha mãe, que já está frágil de saúde. Miguel sentou-se ao lado dele, tentando acalmá-lo, mas seu coração batia acelerado. Ele sabia que isso não era apenas uma briga familiar, era o início de uma batalha contra anos de repressão social em uma Portugal ainda marcada por resquícios de conservadorismo, apesar dos avanços legais no casamento igualitário. Naquela noite, eles discutiram por horas. Miguel argumentava pela honestidade: nós não podemos viver na mentira para sempre. Eu te amo, Tiago, e isso não é algo para se envergonhar. Tiago, porém, via o mundo de forma diferente. Crescer em uma casa onde a homossexualidade era sussurrada como um pecado mortal o deixara com cicatrizes profundas. Você não entende, Miguel. Minha família é tudo para mim. Se eu perder eles, o que sobra? As palavras ecoavam como um eco de suas próprias inseguranças, plantadas desde a adolescência quando ele escondeu seus primeiros sentimentos por um colega de escola. No dia seguinte, Miguel acordou cedo e preparou o café da manhã, tentando restaurar alguma normalidade. Tiago, com olheiras profundas, aceitou o gesto, mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. Eu preciso de tempo para pensar, disse Tiago, evitando o olhar de Miguel. Este assentiu, mas por dentro sentia uma raiva crescente, não contra Tiago, mas contra a sociedade que os forçava a escolher entre amor e família. Ele se lembrou de sua própria jornada, aos 18 anos, contou para os pais sobre sua orientação sexual, e eles o abraçaram sem hesitação. Porque Tiago não podia ter o mesmo. Enquanto Tiago ia para o trabalho, Miguel caminhou pelas ruas de Alfama, o fado quando ao fundo como uma trilha sonora de melancolia. Ele parou em uma praça e ligou para sua melhor amiga, Ana, uma ativista LGBT em Lisboa. Isso é clássico, Miguel. Muitos ainda lutam com o armário por causa da pressão familiar. Você precisa ser paciente, mas não se anule. As palavras dela o fizeram refletir. Era fácil para ele, com seu privilégio de aceitação, pressionar Tiago. Mas e se a paciência custasse sua própria sanidade? À tarde, Tiago voltou com uma notícia que abalou Miguel ainda mais. Seu pai havia marcado uma reunião familiar para o fim de semana. Ele quer que eu vá para Braga e converse com um padre amigo da família. Miguel sentiu um nó na garganta. Era como se o passado medieval de Portugal ressurgisse, com conselhos espirituais disfarçados de cura. Você não vai fazer isso, vai? Perguntou Miguel, a voz tremendo. Tiago hesitou. Eu não sei. Talvez seja melhor fingir por enquanto. Aquela hesitação foi o primeiro corte profundo na relação deles. Miguel passou a noite em claro, questionando se o amor valia o preço da constante luta. Pela manhã, ele decidiu confrontar Tiago. Se você escolher esconder, eu entendo. Mas eu não posso viver assim para sempre. Tiago chorou, prometendo que pensaria melhor. Mas no fundo, ambos sabiam que a crise estava apenas começando, e as escolhas que viriam poderiam destruir tudo o que construíram. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Miguel tentava apoiar Tiago, mas via-o-se distanciando, respondendo mensagens com atraso e evitando intimidade. Em uma reunião no trabalho, Miguel se distraiu tanto que errou uma aula inteira, confundindo autores. Seus alunos notaram, e um deles, um jovem gay assumido, o procurou depois. Professor, parece que você está carregando o mundo nas costas.
Miguel sorriu forçado, mas por dentro invejava a liberdade daquela geração mais jovem. Tiago, enquanto isso, lidava com chamadas constantes do pai. Filho, pense no seu futuro. No que as pessoas vão dizer. As palavras martelavam em sua mente, misturando-se com memórias de infância, missas dominicais, orações forçadas e o medo de ser diferente. Ele amava Miguel, mas o pânico de perder sua família o paralisava. Em um momento de fraqueza, ele pesquisou online sobre terapia de conversão, em Portugal, embora soubesse que era ilegal e prejudicial. Apagou o histórico rapidamente, envergonhado. No fim da semana, Tiago viajou para Braga sozinho, deixando Miguel ansioso em Lisboa. Eu volto logo, e vamos resolver isso, prometeu Tiago no aeroporto. Miguel o beijou goodbye, mas sentiu um pressentimento ruim. Enquanto esperava, ele se envolveu mais com a comunidade LGBT local, participando de um evento no Príncipe Real. Lá, ouviu histórias semelhantes, amores escondidos, famílias divididas, vitórias e derrotas. Isso o fortaleceu, mas também o fez questionar se valia a pena lutar por alguém que talvez nunca estivesse pronto. Quando Tiago voltou, seu rosto estava sombrio. Meu pai me deu um ultimato: terminar com você ou ser cortado da herança e da família. Miguel sentiu o chão sumir. E o que você disse? Tiago baixou os olhos. Eu disse que precisava de tempo. Mas nos olhos dele, Miguel viu a dúvida, o conflito interno que ameaçava engolir os dois. Aquela era a calmaria antes da tempestade, e o amor deles estava prestes a ser testado como nunca. Os meses seguintes foram um teste de resistência para Miguel e Tiago. Em Lisboa, a cidade pulsava com vida, mas para eles, cada rua parecia carregada de segredos. Tiago decidiu, por enquanto, manter o relacionamento em sigilo, atendendo às demandas do pai com visitas esporádicas a Braga, onde fingia interesse em mulheres arranjadas pela família. É só teatro, justificava-se para Miguel, mas cada mentira pesava como uma âncora. Miguel, sentindo-se cada vez mais isolado, começou a questionar sua própria identidade. Ele sempre foi orgulhoso de ser gay, participando de paradas e eventos, mas agora se via confinado a um armário alheio. Em uma noite, após uma discussão acalorada, ele saiu sozinho para um bar no Bairro Alto. Lá, encontrou Pedro, um antigo amigo de faculdade, também gay e assumido. Você parece destruído, Miguel. O que há? Contou parte da história, e Pedro aconselhou: não sacrifique sua felicidade por alguém que não luta por você. Aquela conversa plantou uma semente de dúvida em Miguel. Ele voltou para casa e encontrou Tiago dormindo, mas não conseguiu se aproximar. No dia seguinte, propôs uma viagem para o Algarve, para reconectar. Tiago aceitou, e por alguns dias, sob o sol do sul de Portugal, eles reviveram o romance inicial. Caminhadas na praia, jantares românticos, risadas compartilhadas. Eu te amo mais do que tudo, disse Tiago, beijando Miguel ao pôr do sol. Mas mesmo ali, Tiago checava o telefone obsessivamente, temendo chamadas do pai. De volta a Lisboa, a realidade os atingiu como uma onda. O pai de Tiago anunciou que arranjara um encontro com a filha de um sócio, Sofia, uma jovem advogada de família tradicional. É só um jantar, disse Tiago a Miguel, mas o ciúme corroía o professor. Você vai mesmo? Perguntou Miguel, a voz carregada de mágoa. Tiago assentiu, para manter as aparências. Miguel sentiu uma traição velada, como se Tiago estivesse escolhendo a família sobre ele. O jantar aconteceu, e Tiago voltou tarde, cheirando a perfume feminino. Nada aconteceu, garantiu, mas Miguel notou um brilho estranho em seus olhos. Nos dias seguintes, Tiago mencionava Sofia casualmente, elogiando sua inteligência. Miguel, paranoico, checou o telefone de Tiago uma vez, algo que nunca fizera, e viu mensagens amigáveis, mas nada incriminador. Ainda assim, a semente de desconfiança cresceu. Enquanto isso, a pressão social aumentava. Em uma reunião familiar de Miguel, sua irmã perguntou sobre Tiago, porque ele nunca vem conosco. Miguel desconversou, mas sentiu a hipocrisia. Ele começou a frequentar grupos de apoio para parceiros de pessoas no armário, onde ouviu histórias de rompimentos dolorosos. Às vezes, o amor não basta, disse um participante. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Tiago, por sua vez, lutava com sua consciência.
Em Braga, durante uma visita, seu pai o pressionou: Sofia é perfeita para você. Pense no futuro, nos netos. Tiago sentiu náuseas, mas sorriu forçado. De volta a Lisboa, ele confessou a Miguel: eu odeio isso tudo. Mas se eu contar, minha mãe pode não aguentar. A mãe de Tiago, doente com problemas cardíacos, era seu ponto fraco. Miguel entendeu, mas pediu: precisamos de um plano. Não podemos continuar assim. Eles decidiram consultar um terapeuta de casais, especializado em questões LGBT. Nas sessões, Tiago abriu sobre seu trauma, bullying na escola, pregações religiosas que o faziam se odiar. Miguel compartilhou sua frustração: eu me sinto invisível. O terapeuta sugeriu que Tiago começasse a se abrir gradualmente com a família. Mas o medo paralisava Tiago. Um dia, em um evento cultural em Belém, eles se depararam com Sofia por acaso. Ela cumprimentou Tiago calorosamente, e Miguel sentiu uma pontada de inveja. Mais tarde, Tiago admitiu: meu pai quer que eu a peça em namoro. Miguel explodiu: e você o quê? Vai casar para agradar? A briga foi intensa, com acusações voando. Você não entende o quanto isso me dói, gritou Tiago. E você acha que não me dói ver você se esconder, rebateu Miguel. Após a reconciliação, veio uma calmaria falsa. Mas então, o pai de Tiago descobriu que ele ainda via Miguel, através de um amigo em comum. Uma ligação furiosa: ou termina agora, ou esquece que tem família. Tiago, em pânico, propôs a Miguel uma pausa, só por um tempo, até as coisas acalmarem. Miguel recusou: pausa significa fim. Tiago chorou, mas insistiu. Miguel, heartbroken, concordou relutante, sentindo que estava perdendo parte de si. Nos dias de separação, Miguel se jogou no trabalho, escrevendo artigos sobre literatura queer portuguesa. Tiago, sozinho, refletia sobre suas escolhas. Ele visitou um padre progressista em Lisboa, que o encorajou: Deus ama você como é. Aquelas palavras o fizeram questionar tudo. Mas quando ligou para Miguel, ouviu vozes ao fundo: Pedro estava visitando, oferecendo conforto. A desconfiança mútua crescia. Tiago viu uma foto de Miguel com Pedro nas redes sociais, e o ciúme o consumiu. Você está seguindo em frente, acusou em uma mensagem. Miguel negou, mas a semente estava plantada. A pausa se tornava um abismo, e as decisões erradas ameaçavam destruir o que restava do amor deles. A pausa durou semanas, transformando-se em um limbo torturante. Miguel, em Lisboa, tentava reconstruir sua rotina, mas cada canto da cidade o lembrava de Tiago. Ele aceitou um convite de Pedro para um jantar, não como encontro, mas como distração. Você merece alguém que te valorize, disse Pedro, tocando sua mão. Miguel recuou, fiel apesar de tudo. Mas uma foto inocente postada por Pedro acabou nas redes, e Tiago viu. Em Braga, Tiago lidava com a pressão intensificada. Seu pai organizou um noivado informal com Sofia, apresentando-a à família como a futura nora. Tiago participou, sorrindo falsamente, mas por dentro se sentia morrer. Isso é o certo? Questionava-se à noite. Ele ligou para Miguel, acusando-o de traição com Pedro. Eu vi a foto. Você mentiu. Miguel defendeu-se: foi só um jantar. E você? Está noivando com ela. Tiago negou, mas a mentira era evidente. A briga por telefone escalou para um encontro cara a cara em Lisboa. No apartamento, gritos ecoaram. Você me empurrou para isso, disse Tiago. Não, você escolheu esconder, rebateu Miguel. No calor do momento, Tiago confessou: eu beijei Sofia uma vez, para testar se podia ser normal. Miguel sentiu o mundo girar. Você o quê? A traição era como uma facada. Tiago chorou: foi um erro. Eu me odeio por isso. Miguel saiu furioso, vagando pelas ruas da Baixa. Ele chorou em um banco, questionando se o amor valia tanta dor. No dia seguinte, confrontou Tiago novamente: isso é o fim. Tiago suplicou perdão, prometendo mudar. Mas Miguel precisava de espaço. Ele viajou para o Porto, ficando com os pais. Lá, contou tudo, e eles o apoiaram: filho, priorize sua felicidade. Tiago,
sozinho, enfrentou sua família. Em uma discussão acalorada com o pai, defendeu-se pela primeira vez: pai, eu sou gay. E amo Miguel. O pai explodiu: você é uma decepção. Saia daqui. Tiago foi expulso, indo para um hotel em Braga. Sua mãe, chocada, ligou chorando: porque não me contou antes? Tiago explicou seus medos, e ela, apesar da dor, disse: eu te amo, filho. Mas dê tempo ao seu pai. De volta a Lisboa, Tiago procurou Miguel, que retornara. Eu contei para eles. Perdi tudo. Miguel, ainda magoado pela traição, hesitou: e Sofia? Tiago jurou que era passado. Eles se reconciliaram tentativa, mas as feridas eram profundas. Miguel lutava com a confiança abalada, e Tiago com a perda familiar. A sociedade ao redor não ajudava. Rumores no trabalho de Tiago sobre sua orientação levaram a olhar julgadores. Um colega conservador o isolou, dizendo: isso não é natural. Tiago sentiu a discriminação na pele, algo que Miguel já enfrentara, mas com apoio. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, eles foram juntos pela primeira vez. Tiago tremia, mas Miguel o segurou: estamos nisso juntos. Porém, a reconciliação era frágil. Sofia, sabendo da verdade, confrontou Tiago: você me usou para encobrir. Tiago pediu desculpas, mas ela, ferida, contou para o pai dele, piorando as coisas. O pai de Tiago cortou todo contato, e a mãe, dividida, pedia paciência. Miguel, enquanto isso, recebia mensagens de Pedro, oferecendo amizade, ou mais. Ele ignorava, mas Tiago viu-me e acusou novamente. Você ainda fala com ele? A paranoia voltava. Em uma terapia, o conselheiro alertou: vocês precisam reconstruir a confiança, ou isso vai implodir. Um evento social testou tudo. Em uma festa de trabalho de Miguel, Tiago foi apresentado como namorado. Alguns aplaudiram, mas outros sussurravam. Um convidado bêbado fez um comentário homofóbico, e Tiago rebateu furioso, defendendo sua identidade pela primeira vez publicamente. Miguel orgulhou-se, mas a noite terminou em tensão. Dias depois, o pai de Tiago sofreu um acidente menor, e a mãe chamou: venha, mas sem Miguel. Tiago foi sozinho, deixando Miguel se sentindo excluído. No hospital, o pai, enfraquecido, murmurou: eu errei, filho. Tiago chorou, abrindo um diálogo tímido. Mas ao voltar, omitiu detalhes para Miguel, temendo ciúmes. As omissões acumulavam-se, criando um muro. Miguel descobriu que Tiago ainda falava com Sofia como amiga, e explodiu: você não aprende. Tiago defendeu: ela me entende, veio de família parecida. A briga levou a uma separação temporária novamente. Miguel, heartbroken, aceitou um date com Pedro, mas parou antes de qualquer coisa: não posso. Ainda amo Tiago. Tiago, sabendo do date, sentiu a traição reversa. Ele confrontou Miguel: agora somos quites. A dor mútua os uniu em uma conversa honesta: nós nos machucamos tanto. Decidiram tentar mais uma vez, mas com regras, transparência total, terapia semanal. Mas o destino tinha mais testes. A mãe de Tiago piorou, e ela pediu para ver o genro. Tiago levou Miguel para Braga, um passo ousado. O pai, relutante, permitiu, mas a tensão era palpável. Isso é contra tudo que acredito, disse o pai. Miguel rebateu calmamente: o amor não é contra nada. Aquela visita plantou sementes de mudança, mas também expôs as diferenças irreconciliáveis. De volta, eles refletiam sobre as perdas: família dividida, confiança abalada, identidades questionadas. O amor persistia, mas a que custo? Com o tempo, a relação de Miguel e Tiago parecia se estabilizar, mas sob a superfície, as rachaduras cresciam. Em Lisboa, eles adotaram uma rotina: jantares em casa, passeios discretos, terapia contínua. Tiago trabalhava na reconciliação familiar, ligações com a mãe tornaram-se regulares, e ela até visitou Lisboa, conhecendo Miguel melhor. Você parece um bom homem, disse ela, com um sorriso forçado. O pai, porém, permanecia distante, enviando mensagens esporádicas de desaprovação. Miguel,
por sua vez, avançava na carreira, publicando um livro sobre temas que era na literatura portuguesa. O lançamento foi um sucesso, com Tiago ao seu lado, orgulhoso. Mas nos bastidores, Miguel confidenciava a Ana: "Sinto que estou sempre esperando o próximo golpe." Ana alertou: "Não viva na sombra do medo." O golpe veio de forma inesperada. Sofia, ainda amiga de Tiago, revelou que estava grávida, de outro homem, mas o pai de Tiago usou isso para manipular. Veja, ela poderia ter sido sua vida normal. Tiago rebateu por mensagem, mas o pai insistiu em uma visita. Tiago foi para Braga sem contar a Miguel sobre o contexto, dizendo apenas assuntos familiares. Miguel, desconfiado, checou o histórico de chamadas, um hábito ruim que persistia, e viu ligações para Sofia. Confrontou Tiago ao retorno: "O que está acontecendo?" Tiago explicou, mas Miguel explodiu: "Sempre segredos." A briga escalou, com Miguel acusando Tiago de ainda estar no armário emocionalmente. Tiago rebateu: "Você me pressiona demais. Eu perdi minha família por você." Naquela noite, Tiago saiu e foi para um bar, bebendo sozinho. Lá, encontrou um antigo amigo de escola, também gay mas casado com uma mulher por pressão social. "É uma prisão", confessou o amigo. Tiago refletiu sobre sua própria vida: valia a pena a liberdade com Miguel se o preço era isolamento. De volta, eles fizeram as pazes, mas Miguel propôs um ultimato: ou nos assumimos plenamente, ou acabamos. Tiago concordou, e eles planejaram uma viagem para anunciar o relacionamento nas redes sociais. Mas antes, Tiago recebeu uma oferta de emprego em Madrid, uma promoção. "É uma chance de recomeçar", disse ele. Miguel viu como fuga: "Você quer distância da família." A discussão sobre a mudança tornou-se um campo minado. Miguel não queria deixar Lisboa, sua casa e carreira. Tiago argumentava: "Em Espanha, podemos ser mais livres." Mas Miguel sentia que era evasão. Em terapia, o conselheiro sugeriu compromisso, mas as visões divergiam. Então, veio a traição maior. Pedro, ainda amigo, convidou Miguel para um café. Lá, confessou sentimentos: "Eu te amo desde a faculdade." Miguel recusou, mas em um momento de fraqueza, permitiu um beijo. Arrependido imediatamente, ele contou para Tiago: "Foi um erro. Eu estava confuso." Tiago, devastado, sentiu o mundo ruir: "Depois de tudo que sacrifiquei." Tiago deixou o apartamento, indo para um hotel. Ele ligou para Sofia, chorando: "Eu não aguento mais." Sofia o consolou, e em um impulso, eles se encontraram. Nada físico aconteceu, mas Tiago questionou sua sexualidade novamente, um resquício de dúvida interna. Miguel, arrependido, procurou Tiago por toda Lisboa. Encontrou-o no hotel, suplicando perdão. Tiago perdoou, mas com condições: "Sem mais segredos, e vamos para Madrid." Miguel aceitou, sacrificando sua vida em Portugal. Eles se mudaram, mas o resentment pairava. Em Madrid, a novidade ajudou, mas a distância da família de Tiago o deprimia. Ele começou a beber mais, e discussões voltaram. Miguel, longe de amigos, sentia-se sozinho. Em uma noite, Tiago confessou: "Às vezes, me pergunto se valia a pena." Miguel, ferido, rebateu: "Então vai embora." A separação veio após uma briga feia. Tiago voltou para Portugal, ficando com a mãe em Braga. O pai, vendo o sofrimento, amoleceu: "Filho, se isso te faz feliz, eu aceito devagar." Mas Tiago, broken, questionava tudo. Miguel, em Madrid sozinho, mergulhou no trabalho, mas a saudade o consumia. Ele escreveu cartas não enviadas, refletindo sobre erros, pressão excessiva, o beijo com Pedro. Tiago, em Braga, ajudava a mãe e reconectava com raízes, mas sonhava com Miguel. Meses depois, Tiago voltou a Lisboa para um evento. Encontrou Miguel por acaso em um café. "Senti sua falta", disse Tiago. Miguel, com lágrimas: "Eu também." Eles conversaram horas, admitindo falhas. Decidiram tentar novamente, mas com maturidade, vivendo em Lisboa, Tiago trabalhando na reconciliação familiar devagar. Mas o ciclo vicioso persistia. O pai de Tiago recuou novamente, exigindo que ele escolha. Tiago, exausto, confrontou: "Eu escolho ser eu mesmo."
O pai desligou, mas a mãe apoiou. Miguel, orgulhoso, mas cauteloso. Uma crise final se aproximava. Tiago recebeu uma herança condicionada à vida reta. Ele recusou, mas o dinheiro tentador para um futuro com Miguel o fez hesitar. Contou para Miguel: é para nós. Miguel viu como armadilha: não aceite. É controle. A decisão de Tiago definiria tudo. Aceitar significava ceder, recusar era liberdade total, mas pobreza. Ele escolheu recusar, mas mentiu para Miguel sobre o valor, guardando uma parte secreta. Quando Miguel descobriu, a confiança quebrou de novo. A descoberta da mentira sobre a herança foi o estopim. Miguel, revendo papéis, viu o montante real, muito maior do que Tiago admitira. Você guardou para quê? Para fugir de novo, acusou. Tiago defendeu: era para emergências, caso minha família me cortasse de vez. Mas Miguel viu como falta de fé neles. Depois de tudo, ainda não confia. A briga os levou a uma separação definitiva, ou assim pensavam. Tiago voltou para Braga, ajudando a mãe, que melhorava. O pai, vendo o sofrimento, iniciou um diálogo real: eu cresci em uma época diferente, filho. Estou tentando entender. Tiago, pela primeira vez, sentiu esperança familiar, mas sem Miguel, era vazia. Miguel, em Lisboa, focou na carreira, mas a depressão o atingiu. Ana o levou a um psicólogo, onde ele processou traumas, a pressão para ser o parceiro perfeito, ignorando suas necessidades. Ele começou a namorar casualmente, mas nada preenchia o vazio. Tiago, em Braga, voluntariou em uma ONG LGBT local, ajudando jovens com histórias semelhantes. Lá, conheceu Luís, um ativista confiante. Luís o atraiu, mas Tiago resistiu, fiel à memória de Miguel. Em uma conferência em Lisboa, eles se encontraram novamente. Você parece bem, disse Miguel, com Luís ao lado de Tiago. Não, Luís era só amigo, mas Miguel assumiu o pior. O mal-entendido levou a uma confrontação em um parque. Você seguiu em frente com ele. Tiago negou: não. Mas você namora, ouvi. Miguel admitiu datas, mas nada sério. Eles choraram, admitindo que o amor persistia. Decidiram uma última tentativa: morar juntos em Lisboa, com terapia intensiva e boundaries claras. Dessa vez, parecia funcionar. Tiago se abriu publicamente, postando sobre sua jornada nas redes. Recebeu apoio e ódio, mas cresceu. O pai, influenciado pela mãe, os visitou. Uma reunião tensa, mas progressiva. Não aprovo tudo, mas vejo que você é feliz, disse o pai. Porém, a sociedade testava. Um artigo sobre o livro de Miguel mencionava seu estilo de vida controverso, levando a backlash online. Tiago defendeu-o publicamente, mas o stress acumulou. Em uma discussão, Tiago admitiu: às vezes, invejo vidas normais. Miguel, ferido: então vá viver uma. Não foi o fim, mas uma crise. Tiago viajou sozinho para o Douro, refletindo. Lá, decidiu: o amor valia as batalhas. Voltou com uma proposta de casamento: case comigo, Miguel. Vamos oficializar. Miguel, surpreso, aceitou, lágrimas nos olhos. Os preparativos trouxeram alegria, mas desafios. A família de Tiago dividida, mãe sim, pai relutante. Amigos apoiaram. Mas na véspera, o pai ligou: não vá. É um erro. Tiago hesitou, mas prosseguiu. No dia do casamento civil em Lisboa, com vistas para o Tejo, eles trocaram votos. Eu escolho você, apesar de tudo, disse Tiago. E eu você, com todas as cicatrizes, respondeu Miguel. A cerimônia foi emocionante, mas o pai não apareceu, deixando Tiago heartbroken. Pós-casamento, a lua de mel no Alentejo foi pacífica, mas ao voltar, a realidade, o pai cortou contato definitivo. Tiago entrou em depressão, questionando a escolha. Miguel apoiou, mas sentia culpa: eu te forcei. Tiago negou, mas o resentment crescia. Meses depois, a mãe de Tiago faleceu subitamente. No funeral, o pai culpou Tiago: seu stress a matou. Tiago, devastado, internalizou a culpa. Miguel tentou consolar, mas Tiago se afastou,
preciso de espaço. O espaço virou separação. Tiago mudou para o Porto, trabalhando remotamente. Miguel, sozinho em Lisboa, processava a perda. Ele escreveu um segundo livro, inspirado na história deles, mas anónimo. Tiago, no Porto, reconectou com o pai, que amoleceu na viuvez. Sinto falta dela, e de você. Tiago visitava, mas omitia Miguel. Quando Miguel descobriu, confrontou, você está regredindo. Tiago admitiu, para ter paz com ele. A escolha final veio. Tiago decidiu priorizar a família remanescente, pedindo divórcio. Eu te amo, mas não aguento mais as perdas. Miguel, Chatared, concordou, então, adeus. O divórcio foi doloroso, com partilhas emocionais. Miguel viajou para o exterior, lecionando em uma universidade espanhola. Tiago ficou em Portugal, reconectado com o pai, mas solitário. Anos depois, em um evento literário em Lisboa, eles se reencontraram. Casados com outros? Não, ambos solteiros. Você foi o amor da minha vida, disse Tiago. E você da minha, respondeu Miguel. Mas as cicatrizes os impediam de recomeçar. O reencontro em Lisboa trouxe uma mistura de nostalgia e dor. Miguel, agora com 35 anos, era um autor respeitado, vivendo entre Madrid e Lisboa. Tiago, 33, gerenciava uma empresa em Braga, com laços familiares restaurados, mas uma vida emocional vazia. Eles sentaram em um café no Chiado, conversando sobre os anos perdidos. Eu me casei com o trabalho, brincou Miguel. Tiago sorriu triste, e eu com a família. Meu pai finalmente aceitou, mas tarde demais para nós. Eles relembraram os bons momentos, o primeiro beijo, a viagem ao Algarve, o casamento. Mas também as traições, mentiras e perdas. Eu errei em te pressionar tanto, admitiu Miguel. Tiago concordou, e eu em não lutar mais cedo. A conversa evoluiu para reflexões profundas. Miguel falou sobre seu livro, que narrava uma história semelhante à deles, anonimamente. Escrevi para curar. Tiago leu e reconheceu, é sobre nós. Me fez chorar. Eles discutiram a sociedade portuguesa, avanços legais, mas persistentes preconceitos em famílias tradicionais e áreas rurais. Tiago revelou que ajudava jovens LGBT em Braga, inspirado pela própria jornada. Eu os aviso sobre os custos. Miguel assentiu, o amor que era ainda é uma batalha. Eles tocaram mãos brevemente, uma faísca antiga, mas recuaram. Você namora? Perguntou Tiago. Miguel negou, ninguém como você. Tiago confessou o mesmo. Mas o passado pesava. Tiago admitiu que, para manter a paz com o pai, ainda escondia partes de si. Ele pensa que foi uma fase. Miguel franziu a testa, então você não mudou tanto. Tiago defendeu, é sobrevivência. A tensão voltou, e quando antigas brigas. Eles se despediram com um abraço demorado. Talvez em outra vida, sussurrou Miguel. Tiago chorou no trem de volta, questionando escolhas. Miguel caminhou pelas ruas, refletindo sobre o preço do amor, famílias divididas, corações partidos, identidades comprometidas. Anos se passaram. Miguel encontrou paz em um novo relacionamento, com alguém que compartilhava sua abertura. Tiago, porém, permaneceu solteiro, dedicado à família e ao ativismo discreto. Eles trocavam mensagens ocasionais, mas o abismo permanecia. A história deles ilustra as complexidades do amor gay em uma sociedade em transição, vitórias pessoais contra custos sociais. Mas fica a pergunta, em nome da família e da tradição, é certo sacrificar o amor verdadeiro?